E o Android 14 com a One UI 6.0 já chegou para o Galaxy A24, ainda em 2023 e antes mesmo de aparelhos como o Galaxy A34 e também o Galaxy A54. Essa aqui é apenas a primeira das 4 atualizações que o Galaxy A24 vai receber. Porém, apesar de ser um aparelho que eu gosto muito, que eu elogiei bastante, ele tem um problema, que são seus 4 GB de memória RAM, que em alguns momentos já se mostrou ser pouco para poder gerenciar bem a One UI, que traz muitos recursos, é uma interface muito bonita visualmente, mas que está ficando um pouco pesada para esse aparelho. Então minha preocupação é justamente essa, será que o Android 14 vai ficar bem no Galaxy A24? A gente vai descobrir isso nesse vídeo porque eu já fiz a atualização e vou mostrar para vocês todos os detalhes da interface, os recursos e também como ficou a performance aqui nesse smartphone. Bora conferir juntos? Mas antes, já sabe, né? Deixa o like aí para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo, então dá essa força aí. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Antes de fazer a atualização para o Android 14, eu resolvi dar mais uma mexida aqui na interface do Galaxy A24, relembrar como é que é o desempenho do aparelho. E olha, no geral ele é muito bom, ele traz uma ótima experiência de uso, você não vai ter tantos problemas com a performance desse aparelho. Porém, em alguns momentos a gente percebe alguns engasgos. Quando você vai baixar, por exemplo, a barra de notificações, ou abrir alguns aplicativos, na hora que você fecha os aplicativos também e volta para a tela inicial, você percebe que a interface não é tão suave como a gente gostaria. Em alguns momentos ela apresenta alguns engasgos, alguns leves travamentos. E isso acontece principalmente por causa dos 4 GB de memória RAM desse aparelho. A gente já começa a perceber que se o aparelho trouxesse 6 GB, com certeza ele traria um desempenho melhor. Isso porque a interface One UI da Samsung é muito bonita, tem muitos recursos. Aqui você tem tela flutuante, aplicativos em tela dividida, tem o Always On. É uma interface realmente bastante versátil, bastante dinâmica. Porém, ela acaba consumindo mais recursos do aparelho. Temos aqui um ótimo chipset, o Helio G99, que com certeza vai dar bem conta do recado, mas a gente percebe que se o aparelho trouxesse 6 GB já traria um desempenho um pouco melhor. Então é bastante válido aqui a minha preocupação de como vai ficar o desempenho desse aparelho após a atualização. Então depois de mexer um pouquinho com o Galaxy A24, eu fiz aqui a atualização para o Android 14 e para a One UI 6.0, que chegou ainda em 2023, essa atualização tem 2.3 GB e o processo de atualização foi bem simples. E depois de fazer a atualização para o Android 14 para a interface One UI 6.0, fiz aqui os testes, verifiquei como está a performance, dei uma olhada nos recursos e vou contar aqui para vocês como esse aparelho está se comportando. Bom, primeiro eu vou começar pelas novidades. A primeira delas aqui é a nova barra de notificações, que ficou muito bonita e mais funcional. Agora nós temos aqui os atalhos para o Smart View, para controle de aparelhos, para o brilho, separados da barra onde estão a maioria das opções. Wi-Fi e Bluetooth também continuam separados aqui. Então a gente tem um controle mais fácil aqui na barra de notificações. Quando você quiser espelhar a tela aqui também está muito mais simples. Aqui mostrando a barra de brilho, quando você clica você consegue ter acesso a outras opções também. Tá aqui você pode ligar e desligar o brilho adaptável. Clicando no Smart View ele vai te mostrar a lista de aparelhos para você poder espelhar a tela. E aqui temos as opções principais, você ainda consegue rolar para a esquerda ou para a direita para poder visualizar. Aqui nós temos também as barras de notificações, elas estão melhor separadas aqui por tópicos. Então reparem que agora eles têm aqui uma divisão maior, fica realmente como se fossem cards individuais aqui dentro da barra de notificações. Você ainda pode expandir para você poder visualizar as demais opções. Aqui a tela inicial, não vi grandes diferenças em relação ao que já tinha anteriormente. Aqui basicamente temos o mesmo comportamento. Aqui mostrando também a gaveta de aplicativos e mostrando também o menu de configurações. Aqui só pequenas modificações estéticas, está praticamente idêntico, não vi aqui grandes mudanças. Bom, aqui a gente continua com a possibilidade de ativar o tema escuro e também deixar os aplicativos seguindo a paleta de cores do papel de parede. Para você ativar o modo escuro agora, fica aqui na própria barra de brilho, por aqui você ativa o modo escuro ou o conforto ocular. E quando eu tenho aqui os aplicativos seguindo a paleta de cores do papel de parede, deixa eu ativar aqui, teremos os ícones seguindo a paleta de cores e eles também vão ficar com esse formato escuro. Isso aqui já existia na geração anterior, só estou mostrando para vocês como é que está o desempenho e fiquem atentos aqui para vocês verem o comportamento da interface. Viram que a troca de tema claro para o tema escuro foi bastante rápida, aqui mostrando o painel de controle, né, para a barra lateral aqui, o painel Edge, e a gente continua basicamente com o mesmo comportamento, aqui mostrando a gaveta com os aplicativos instalados. Por aqui você também pode adicionar outros atalhos como contato, captura de tela,
pode adicionar atalhos para gravação de vídeos. Continuamos aqui com os aplicativos em tela dividida e janela flutuante, inclusive podendo ser ativada por gestos, aqui mostrando, por exemplo, o gesto para você poder transformar o aplicativo em janela flutuante. Você pode ter vários aplicativos aqui na tela inicial. Por aqui eu também consigo ajustar a transparência do aplicativo, muito útil quando você quer ver qual aplicativo está aqui embaixo. Você quer pegar uma informação que está no aplicativo que está aberto em tela cheia. Com o modo transparente você consegue visualizar o que está no aplicativo de trás e aí consegue copiar as informações aqui para o aplicativo da frente. Então temos essa possibilidade. Você também pode jogar o aplicativo aqui no canto. Ele vai ficar aberto aqui, uma espécie de miniatura para você visualizar depois, ou simplesmente você também consegue transformar o aplicativo em ícone. E também continuamos com o gesto aqui para você colocar o modo de tela dividida. Quando você desliza com os 2 dedos para cima, a gente consegue acionar facilmente esse modo. Dá para você inverter a ordem, colocar na tela inicial. Continua muito bonito aqui em animações, ó. Realmente está bem interessante aqui o formato de animações. E por aqui também temos essa barrinha onde a gente pode transformar o aplicativo em janela flutuante facilmente ou voltá-lo aqui para o modo de tela dividida. Ele permanece aqui também na multitarefa, que foi um recurso que até estreou no Android 13. Eu estou aqui com a Play Store em janela flutuante. Quando acesso agora a multitarefa, reparem que ele não é fechado, ele não é minimizado como acontece com a One UI 5.1, tá vendo? Ó? Vou deixar aqui o aplicativo em janela flutuante no A54. Quando acesso aqui a multitarefa, ele minimiza o aplicativo e não abre a multitarefa. Agora na One UI 6, mesmo com o aplicativo em exibição pop-up, eu consigo ativar aqui a multitarefa e manter o aplicativo em janela flutuante aqui em segundo plano. E posso voltar aqui a selecioná-lo. Aqui mostrando o aplicativo de câmera, que também passou por mudanças. Agora a gente tem aqui uma nova interface com algumas mudanças visuais. Quando você aciona o modo vídeo e clica aqui na resolução, ele vai mostrar essa barra lateral aqui para você poder escolher a resolução e também a taxa de quadros. No caso do A24, não dá para escolher muita coisa porque ele só filma em Full HD ou em HD e sempre é 30 quadros por segundo. Mas está seguindo aqui o mesmo visual de outros aparelhos que receberam essa atualização. Quando você a marca d'água, tá aqui, eu estava no modo vídeo, ela não vai aparecer, só vai aparecer no modo foto. Então, além da gente conseguir personalizar, colocar a data, o período aqui, então você pode colocar um monte de informação, você seleciona as informações que você quer e você também pode selecionar a posição dessas informações. Ó. Posso deixar aqui centralizado no canto direito ou no canto esquerdo, dá também para colocar na posição de cima ou de baixo, então consigo aqui várias combinações diferentes. Aqui para efeito de comparação com o Galaxy A54, que ironicamente ainda não foi atualizado para o Android 14, olha só, a gente tem menos opções aqui de personalização. A gente não consegue, por exemplo, colocar na parte de cima ou de baixo. Dá até para você ajustar o alinhamento aqui, ó, para central, direita ou esquerda, mas a gente não consegue, por exemplo, colocar o período. Consegue só colocar personalizado e a data também. Então dá para você personalizar ainda mais aqui a marca d'água das fotos, para você escolher como você preferir. Quando você está tocando música ou rodando vídeos, aqui na barra de notificações vai aparecer agora uma faixa maior, aqui com mais detalhes, você consegue ver a capa ao fundo. Aqui no Android 13 era bem mais simples, né? E aqui, ó, nós temos mais detalhes, temos aqui um controle fácil também da posição da música, você pode adiantar ou atrasar a faixa aqui também, então tá mais bonito visualmente. Outra mudança está aqui na tela de bloqueio. Agora é possível você ajustar também a posição do relógio, além de controlar a cor da fonte, o estilo da fonte, você também consegue alterar a posição aqui, pode colocar lá no canto. Então tem vários formatos aqui para você poder utilizar, para você personalizar, ó. Fica bem diferente. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar um pouco mais destacado, ó, tá aqui, eu vou deixar o preto que fica mais fácil. Então tá aqui, ó, você pode personalizar o estilo da fonte e também pode escolher a posição, ó. Tem várias posições diferentes aqui para você poder selecionar, e com a fonte selecionada você ainda pode escolher aqui a cor e também a posição. Você consegue personalizar aqui de acordo com a sua preferência. Pode escolher também o nível de transparência. Então agora você tem aqui mais opções de personalização na tela de bloqueio. A Samsung também retirou aqui as palavras Samsung de alguns aplicativos. Reparem, por exemplo, aqui na Galaxy Store, no Galaxy A54, que agora virou apenas Store no Galaxy A24 com Android 14. Mas não são todos os aplicativos. Reparem que o Samsung Health continua aqui com a palavra Samsung, mas vários deles aqui a Samsung simplesmente simplificou. Ao invés de deixar Samsung Internet ou Galaxy Store, ficou apenas Internet e a palavra Store para deixar aqui o visual mais limpo na interface. Agora a gente também consegue mudar o widget de posição simplesmente segurando com uma mão e deslizando aqui entre as outras telas
com o outro dedo. Ó. Você consegue aqui mudar o widget de posição de uma maneira mais fácil. Isso não era possível no Android 13, reparem que aqui no Galaxy A54 eu não consigo mover o widget de posição dessa forma que eu consigo aqui no Galaxy A24 com o Android 14, usando um dedo para segurar e o outro dedo aqui para poder fazer a transição entre as páginas. Aqui com algumas selfies que eu fiz, reparem que aqui eu estou com uma selfie normal, sem modo retrato, sem nada. Reparem que agora ele tem esse ícone aqui I, que quando você clica nele, ele te dá a opção de fazer o efeito retrato. Então quando eu clico nele, olha só, ele vai analisar a imagem e vai criar o efeito retrato mesmo sem ter utilizado esse modo por padrão. Eu tirei uma foto tradicional e aqui eu consigo não só criar o modo retrato, como consigo ajustar aqui o nível do modo retrato. Para efeito de comparação, vou abrir aqui uma selfie também no Galaxy A54. Reparem que ele não tem essa opção aqui. Deixa eu cancelar aqui e mostrar para vocês. Tá aqui, ó, não aparece esse botão I aqui, que é justamente o que vai criar esse efeito aqui do modo retrato. Mesmo sem utilizar o modo retrato na hora de fotografar, você consegue aplicá-lo facilmente depois através do app de galeria. Porém, algumas coisas eu não encontrei aqui no Galaxy A24 depois da atualização. Por exemplo, eu estou aqui com o Galaxy A54, quando eu clico e seguro, ele consegue selecionar aqui, ó, o recorte da minha imagem. Eu posso fazer um sticker, posso fazer uma cópia só do recorte, e eu não consegui fazer isso no Galaxy A24. Talvez seja uma questão de hardware, talvez por isso a Samsung não tenha colocado esse efeito aqui. Bom, e agora vamos ao mais importante, como ficou a performance do Galaxy A24 após a atualização para o Android 14 e para o One UI 6.0. Aqui eu tenho uma boa notícia, o desempenho não piorou. Abrindo aqui a barra de notificações, a gaveta de aplicativos, as pastas, abrindo e fechando os aplicativos, eu percebi que o desempenho não piorou em relação ao Android 13 com a One UI 5.1. Na verdade, eu tive uma leve impressão de que o desempenho melhorou um pouco, mas honestamente é difícil dizer se isso é um efeito placebo ou se de fato o desempenho está melhor. Mas tive a impressão de que ele está levemente melhor, mas é uma diferença pouco perceptível, pelo menos a sensação que eu tive. Infelizmente, a gente continua com os engasgos quando você abre pastas ou quando você desliza a barra de notificações ou quando fecha algum aplicativo, eu continuo percebendo que a interface permanece com os engasgos. E aqui, infelizmente, acredito que seja mais uma vez os 4 GB de memória RAM que acaba atrapalhando um pouquinho o desempenho, acaba atrapalhando um pouco a usabilidade. Mas a boa notícia é que não piorou em relação à versão passada. Na pior das hipóteses, está com o mesmo comportamento, mas tive aqui a impressão, eu estou mostrando aí a interface em ação, abrindo aplicativos, mexendo na barra de tarefas, mexendo na barra de notificações, na gaveta de aplicativos. Estou mostrando para vocês a abertura de apps, para que vocês possam conferir na prática como ficou a interface. Então, na pior das hipóteses, está idêntico ao que era anteriormente, mas fiquei realmente com a impressão de que a interface está levemente mais rápida. Quem tiver um Galaxy A24 e fizer a atualização, depois comenta aqui o que vocês acharam, se a percepção de vocês é de que o aparelho está mais rápido, de que está melhor ou pior. Acredito que poucas pessoas irão dizer que a interface piorou, porque realmente eu não tive essa impressão, a agilidade aqui continua igual ou levemente melhor. Infelizmente ele continua apresentando alguns engasgos aqui na abertura dos apps, mas eu estava bem preocupado de que a interface tivesse piorado quando se fala em performance. Esperava que talvez o Android 14 e a One UI 6.0, até por trazer mais recursos, novos recursos, ela poderia ter ficado ainda mais pesada e prejudicado a performance aqui do Galaxy A24. Mas felizmente isso não aconteceu, temos aqui pelo menos o mesmo desempenho, mas fiquei realmente com a impressão de que ele está levemente melhor. Bom galera, então acredito que no geral só trouxe boas notícias para os usuários do Galaxy A24. Ele recebeu o Android 14 e a One UI 6.0 ainda em 2023, antes do A34, do A54, do S20 FE, de vários aparelhos, e o comportamento da interface aqui está igual, se não estiver levemente melhor. Minha impressão é que está um pouquinho melhor. Infelizmente ele continua apresentando alguns engasgos em vários momentos, mas até mesmo a abertura de apps como o Gmail eu percebi que está levemente mais rápida. Ele está apresentando menos engasgos quando abre o Gmail. Ainda acontece, mas de uma forma mais discreta, não era tão chamativo como acontecia na versão anterior com Android 13 e interface One UI 5.1. Ganhou novos recursos também, e essa aqui é só a primeira das 4 atualizações que a Samsung prometeu para o Galaxy A24, então ele deve ser atualizado até para o Android 17. Então olha, para quem está procurando um smartphone bom e barato, o Galaxy A24 é uma ótima pedida.
Ponto negativo, só fica mesmo para a questão dos 4 GB de memória RAM, o resto do aparelho manda muito bem, trazendo tela Super AMOLED, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, chipset Helio G99, que só traz suporte às vezes 4G, mas é um chipset muito bom para essa categoria. O aparelho ainda conta com 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e 3 câmeras traseiras, inclusive trazendo o sensor ultra-wide, uma lente ultra-wide, que infelizmente está se tornando algo incomum para smartphones dessa categoria. Bom, galera, então vou ficando por aqui. Se você tem um Galaxy A24, atualize e depois comenta aqui, deixa nos comentários o que você achou da nova interface, se você curtiu os novos recursos e principalmente o que você está achando do desempenho, se melhorou, se está igual, se piorou. Deixa aí nos comentários também para a gente continuar esse bate-papo e não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!